E aí, rapaz, o Vasco vai a Cariacica e tira de perto do torcedor de São Januário, da Barreira do Vasco, da Avenida Roberto Dinamite, do bairro Vasco da Gama, né, como é conhecido ali, da rapaziada da Tijuca, de Niterói, São Gonçalo e Baixada, que vai sempre aos jogos do Vasco, que tem feito uma festa linda em São Januário. E não tô tirando o mérito do Volta Redonda, que é um bom time. Vice-líder do Campeonato Carioca. Mas é o Vasco da Gama. Se você for botar no papel, é um time muito mais caro. O Vasco já gastou 100 milhões. Não pode. Tomou um 2-0, aí diminuiu lá, beleza, um golaço do PEC. Isso E aí, na hora do pênalti, tudo bem, irmão? a novela foi repetida. De novo Batedor oficial do Vasco, Alex Teixeira. E um belo ator da novela. Batedor oficial do Flamengo, perdão, do Fluminense, Ganso. Aí o Pedro Raul pegou a bola e bateu. E perdeu. E aí? Eu acho que tem só uma diferença. Então diga. Das novelas. Então diga. Porque o Alex Teixeira pega a bola e entrega pro Pedro Raul. Não, tipo, a bênção acontece. Assim, concordo. ó, vai lá, garoto. Concordo. Se consagra. Mas eu vou trazer pra discussão do Carlos Alberto. Vai. Que ontem ele levantou no programa muito bem. Na hora que a água tá batendo no popô, o 0-1 que tem que pegar. A responsa, né? É o 0-1 que tem que pegar. E aí eu vou trazer a fala de um vascaíno, Herbert Richard. Versão brasileira, sacanagem. Herbert Richard, que não é o original, é o nosso aqui da TV. Sim. Alguém desse apelido pra ele, eu não sei quem fui. Alguém, né? Eu não sei quem fui. É o nosso diretor do programa Donos da Bola, ele falou: mas o Alex também não tá nos braços da galera pra pegar e falar, vai lá, Pedro Raul, faz teu nome. Ele também deveria ter batido esse pênalti, feito o gol, até pra ele cair, ou começar a cair, ou só chegar perto, dos braços da torcida. Então... Batedor o Nenê, né? No Vasco, isso é um fato. Mas o Nenê não estava em campo. Então, a minha grande... João, minha grande dúvida é o seguinte: o que está acontecendo com os batedores dos times cariocas? Porque o Vasco, com todo respeito de novo, cara, a Volta Redonda, e assim, também a gente não é hipócrita, né? Falar que Vasco, Volta Redonda, o Vasco investiu 100 milhões, Volta Redonda é favorito, não é, pô. A gente, pô, aqui a gente tem uma relação maneira, ouvinte e a gente aqui no estúdio, e, pô, vai ser sempre assim. Ninguém vai contar a história pra vocês. O Vasco não pode perder para o Volta Redonda com esse time. O Vasco não deveria ter jogado essa partida em Cariacica. Deveria ter jogado em São Januário. Pelo amor de Deus, aquilo é um caldeirão. Já enfrentei o Vasco lá 30 vezes, perdi 35. É difícil jogar lá dentro. Torcida, o ambiente hostil do caminho, ruas apertadas, barulho, bandeira do Vasco em tudo quanto é lugar. Isso faz parte, principalmente no futebol carioca. É a nossa tradição, a nossa cultura. Você vê que eu converso com muita gente, tem gente que fala, eu prefiro perder por um Palmeiras no Brasileiro do que perder um clássico no estadual. E você vê o tamanho da crise que olha o Fluminense. Olha o Fluminense. Confusão danada com esse negócio do pênalti. Sururu na casa de nó, que é crise, o dinizismo não é efetivo. Há uma semana atrás, 2. Eu tenho que ser o treinador da seleção brasileira. Que loucura, irmão. Loucura mesmo. Quanto esse tipo de resultado pode atrapalhar o trabalho do Barbieri, porque na coletiva pós-jogo ele usou uma frase que irritou um pouco a torcida do Vasco. Irritou toda a torcida do Vasco. O Vasco precisa de tempo. O Vasco tem esse tempo, GB? Bom, o Barbieri é um bom treinador. Eu gosto. O Barbieri é um bom treinador, mas ele precisa entender o clube que ele chegou pra trabalhar. Quando o Barbieri assume o Vasco, ele precisa saber que o Vasco é um clube que vem sofrendo há muito tempo, são 4 rebaixamentos, 5 edições de Série B que o Vasco jogou, que o torcedor já não aguenta mais, que o torcedor tá com aquele negócio cheio, sabe? Que o Vasco precisa reagir. E o que se esperava era um Vasco começando o ano a todo vapor, respeitando as devidas proporções, obviamente, né? Não vai ser o Vasco de 98, o Vasco do Pedrinho. Mas assim, aí você começa tomando uma burdoada do River Plate, que assim, tá na conta, mas o torcedor não queria. Queria ter feito a pré-temporada aqui. Depois você consegue uma boa vitória contra o Inter Miami, que é um time recém chegado à NFL, a MLS, né, a primeira divisão lá americana.
E aí vem pra cá, tem uma boa vitória, que nós chegamos aqui, estamos iludidos. O Vasco jogou bem, o Piton jogou pra caramba aquele jogo. O Nenê fez gol, pô, estamos iludidos. Aí eu falei nesse mesmo lugar aqui. E falei ontem no Donos da Bola, a gente precisa ver a continuidade. Porque o trabalho, pra ele ser alicerçado, pra ele ter o alicerce, ele precisa ter continuidade. É um processo. Mas o processo não é você ganha 2-0 e toma 2 de Volta Redonda. Aí o Edson Andrade tá aqui, GV, adoro vocês, mas discordo que o Vasco não pode perder. Edson, meu querido, a gente é uma democracia. Que seria do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho. E eu respeito a sua opinião. Você acha que Volta Redonda, beleza, chegou lá e ganhou do Vasco, tá ok? Beleza. Eu não concordo. Respeito muito o trabalho de Volta Redonda, que há anos faz bons trabalhos. A prefeitura ajuda com uma grana. Volta Redonda, que é uma cidade que tem grana, até por conta da siderúrgica, enfim. Uma cidade que tem grana, que o prefeito pode ajudar e ajuda, monta bons times. Mas é o Vasco, irmão. É campeão da Libertadores, é vice-campeão do mundo, é a terceira maior torcida do Brasil, é um time que já investiu 100 milhões de reais pra essa temporada, irmão. Eu te garanto que a folha do Volta Redonda não chega a 500 mil. Deve ser o salário de um dos jogadores do Vasco, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, eu respeito se você acha que Volta Redonda vai lá ganhar do Vasco, é normal. Mas pra mim, eu sou um cara do futebol, sou criado na bola desde 8 anos de idade. Tô com 40, fiz agora recentemente, você não me deu presente, Edson. Então, a gente precisa olhar. Não tem tempo, Barbieri. Não tem tempo, porque daqui a pouco tem Copa do Brasil e faz o quê? Vai ser eliminado por time da Série C igual ano passado? E não é só isso, né, GV? Se você olhar o retrato da tabela de classificação desse momento do Campeonato Carioca, o único time grande que não está entre os 4 é o Vasco da Gama. E provavelmente não vai entrar, tá com a classificação aberta aí? Tá aberto. Então vamos lá. Tabela Carioca 23. Abri aqui. Flamengo em primeiro, com 11 pontos. Classificado. Volta Redonda com 10 pontos, vice-líder. Mesma pontuação do Fluminense, que tem 10, mas perde pelo saldo. E em quarto lugar o Botafogo com 9. O Vasco está em sexto lugar com 5 pontos. Ele tem um jogo a menos, mas é contra o Botafogo. E outra coisa, os times pequenos ou de menor investimento, né, como a gente chama agora, que estão à frente do Vasco, estão jogando bem e já jogaram muitos clássicos. Isso é verdade, o Bangu é um deles. O Bangu é um deles. Então, agora não é só fazer o próprio dever de casa. É botar o olho de cururu no amiguinho. Dá aquela secadinha. É botar o olho de cururu no amiguinho. E aí? O Bangu do Felipe é um bom time. É um bom time. O Volta Redonda mostrou ontem, meteu 2-0 no Vasco, irmão. O gol do Peck foi uma tirada de fora da área. Foi mesmo. E o pênalti pro Vasco é questionável. Mas fica uma sensação muito ruim, fica um gosto amargo na boca do torcedor vascaíno acordar nessa... Hoje é que dia? Terça-feira, ensolarada no Rio de Janeiro, com uma derrota para o Peñarol. O Peñarol do Aço ali, né? Do Aço.